A indústria de máquinas e equipamentos, termômetro aí da, perdão, da economia, projeta um 2026 de crescimento tímido no Brasil, reflexo direto da taxa de juros elevada no país. No mercado interno, as vendas já encolheram em outubro e o setor lida com um forte impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos. As exportações sobre esse cenário, então a gente conversa ao vivo agora com Pedro Estevão Bastos, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC. Pedro, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Obrigado mais uma vez pela participação. Sempre bom conversar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Ô Pedro, a ABMAC projeta aí apenas 4% de crescimento em 2026. Como que a taxa de juros aí elevada impacta totalmente total, né, a decisão dos empresários de investir em novos equipamentos agrícolas? Realmente a taxa de juros, se você pegar o Moderfrota, que é a principal linha de financiamento de máquinas agrícolas, está 13,5. N- Não é uma taxa tão alta, se você for no mercado. No mercado está 20%. Mas mesmo assim o agricultor acha muito caro. Você tem o Pronamp, que é 12,5, e o Pronaf, sim, que é uma taxa de juro barato, mas é para um pequeno agricultor, que é 5,5, né? Então, é uma taxa bastante atrativa. Além da taxa de juros, nós temos os preços das commodities, principalmente de soja e milho, que não estão tão bons como teve no passado, né? Então, para o ouvinte nosso ter ideia, lá quando a gente vendeu 22, a gente teve recorde de vendas, o preço da soja lá em Chicago estava $17 o bushel, que é 27 quilos. Hoje está mais ou menos $10, então é um preço bem menor do que estava. Não é um preço que traz prejuízo para o nosso agricultor, mas ele é bem menos lucrativo que os outros anos. Então, além da taxa de juros, nós temos esse preço da commodity da soja e milho, que a soja e milho representa quase 60% do mercado de máquinas agrícolas. Então, quando você tem soja e milho com preço não tão bom, as vendas caem, né? E nós tivemos também o tarifaço, que trouxe apesar dele ter passado, né, praticamente o governo americano tirou todo o tarifaço, mas ele trouxe muita falta de visibilidade num período aí que é as vendas do segundo semestre, né, que também ajudou a cair as vendas. E nós estamos com um problema de crédito, né? Nós tivemos uma quantidade de inadimplência muito grande, recuperações judiciais, houve mudança na forma de contabilizar tanto a recuperação judicial quanto a inadimplência nos bancos. Isso trouxe prejuízo nos cofres dos bancos, né, no balanço do banco, e os bancos apertaram muito o crédito, né? Então o crédito hoje basicamente está travado. Então, por todas essas circunstâncias, a gente teve um ano de 25 que a gente cresceu pouco, a gente cresceu aí, a gente está falando em crescer aí 8%, alguma coisa em cima disso. E o ano que vem a gente não vê gatilho nenhum para que isso mude, tá? Ou seja, esse problema de crédito a gente acha que não deve resolver no curto prazo. A questão de juros, a gente sim tem uma perspectiva de cair o juro. O pessoal está falando que se ele cai para 12,5, mas é para o segundo semestre, então a gente tem um primeiro semestre ainda meio travado. E preço da commodity, soja e milho, a gente acha que não tem perspectiva de mudar a curto prazo, porque você tem um excesso de oferta no mundo. Então, a 26 a gente acha que mais ou menos fica um pouco flat em relação a esse ano. É lógico que nós temos alguns mercados muito bons que fizeram com que 26 não fosse tão ruim. Nós temos o café, que foi muito bom, nós temos citros, algodão, pecuária, que foi muito bom. Então, esses mercados estão bons, ou seja, não é tudo que está ruim. Então, mesmo estando com o juro alto, nós tivemos uma venda excepcional de máquinas para café, máquinas para pecuária, porque esses mercados estão bons. Então, basicamente, esse é o resumo do que a gente está vendo. Olha para os dados, né, da ABMAC, a gente vê essa receita no mercado interno que caiu aí 4,7% em outubro. Então a gente tem que olhar para os segmentos que foram mais afetados com essa desaceleração. E aí, dentro dessa perspectiva, né, o que vocês enxergam de recuperação desses setores a curto e a médio prazo? Olha, a parte de grãos, a gente acha que 26 e 27 ainda serão, os preços ainda serão o que estão hoje. Não deve ter recuperação, porque você tem que consumir o excesso de oferta. Então, a gente entende que só 28 que o preço de soja e milho
começa a recuperar, vamos dizer assim, um patamar melhor. É lógico que a gente não inclui aí problemas climáticos, né? Se você tiver um problema climático no Brasil, Argentina ou nos Estados Unidos, o preço pode melhorar. As outras coisas, a gente entende que continuaram bom. O café continua. A sua reportagem acabou de mostrar agora aí que a demanda a oferta de café está muito baixa, então o café continua muito bom, os citros continuam muito bom, pecuária também a gente está num ciclo positivo, continua muito bom. Ou seja, eu estou falando que não deve mudar muito, vamos dizer assim, o cenário de 26 não deve mudar muito do cenário de 25. Quando a gente olha para as exportações, né, por conta do tarifaço, teve uma queda de cerca de 40%. E aí agora, com o fim do tarifaço, né, a gente sabe que teve um impacto real nesse momento das exportações, né, bastante perda para as empresas brasileiras, né, e agora, dentro desse cenário, com o fim do tarifaço, o que está sendo feito para reverter essa situação? Vocês já começaram, né, o setor já começou a se movimentar para voltar a exportar? Como é que está a situação? Olha, o tarifaço a gente tem que separar em duas coisas. Primeiro, vamos dizer assim, o impacto para o agricultor. Num primeiro momento, a gente vinha, para você ter uma ideia, a gente vinha crescendo no primeiro semestre 20% em relação ao ano passado. Quando entrou o tarifaço, as vendas começaram a cair, porque, como eu falei, trouxe muita dificuldade de visualização para esses mercados que foram afetados. E mesmo o agricultor que não foi afetado, ele ficou com o pé atrás, né? O pessoal de soja e milho falou, ó, tá acontecendo alguma coisa no mercado que faz com que o pessoal fique com restrição para fazer investimentos. Com a saída do tarifaço, nós tiramos da frente isso, o agricultor praticamente tirou da frente. A indústria, que seria a exportação de máquinas agrícolas daqui para os Estados Unidos, é muito incipiente, é muito pequena, representa 3% do nosso faturamento. Então, o impacto das exportações de máquinas agrícolas para os Estados Unidos é praticamente nulo, ou seja, para nós não teve muita diferença. Continua, sim, com a tarifa alta, né, de 50%, mas como é só 3% das nossas vendas, tipo assim, o impacto é muito pequeno e a gente não vê problema se continuar os 50%. É lógico que se você tirar voltar ao normal, né, que era em torno de 12%, seria muito bom. Algumas empresas que exportam muito para os Estados Unidos têm problema, mas é uma quantidade muito pequena de empresas, tá? Dessa perspectiva, se é um número muito pequeno, isso teve reverberação, por exemplo, em demissões no setor aqui no Brasil por conta do tarifaço? Não, a gente não teve nenhuma demissão, tanto é que nós estamos fechando o ano, tá? A última estatística da BIMAC agora de outubro, nós estamos com 124 mil funcionários diretos no setor. Isso representa um aumento de 7% na mão de obra em relação ao ano passado, ou seja, ao contrário, nós tivemos todo esse mercado, mais ou menos, a gente teve ainda contratação. A mão de obra está muito escassa, ou seja, ninguém está demitindo, e escassa em todos os níveis, seja com pessoal mais especialista, chão de fábrica, aquele não especialista, ou seja, a mão de obra está muito restrita. Então, o pessoal tem evitado ao máximo demitir pessoas. E foi o que aconteceu com o nosso setor, né? Não tivemos demissão, assim, pontualmente alguma empresa pode ter demitido, mas no conjunto das empresas nós tivemos aumento da mão de obra. A expectativa, né, de um aumento, por exemplo, nessa competitividade das máquinas brasileiras, né, serem exportadas para o exterior, porque a gente tem um volume muito maior, ao contrário, né, muito mais máquinas importadas do que a gente exporta. Você falou aí que o número é muito pequeno ainda. Existe algum trabalho para isso? Vocês pensam nessa expansão? Como é que vocês já estão vislumbrando para 2026? Quais são as expectativas aí? Olha, a nossa exportação para os Estados Unidos realmente é pequena, mas a gente exporta muito para a América Latina aqui. Você tem Argentina, Paraguai, Bolívia, México, Venezuela nem tanto, Venezuela quase nada. Ou seja, há muita exportação para a América Latina. A nossa competitividade nesses mercados é grande, a gente consegue ter até 20% do mercado, ou seja, não é ruim. A gente exporta também um pouco para a África e um pouco para o leste europeu. O que vai mudar, vamos dizer assim, a nossa competitividade em relação às exportações é a entrada da reforma tributária.
a gente entende que a nossa competitividade, o custo das máquinas exportadas poderiam cair até 10% com a reforma, com a entrada da reforma tributária. Só que aí, lembrando que a reforma tributária, ela entra faseada, ela não entra de uma vez, né? Os próximos 2 anos, agora o ano que vem, o outro ano é para você entender o sistema, e ela vai chegar ao fim lá em 2033, ou seja, já está endereçado uma boa melhora da nossa competitividade com a reforma tributária. Qual que é a diferença? Nós temos uma porção de créditos hoje que no atual sistema tributário a gente não consegue pegar esses créditos. A partir da reforma tributária, a gente passa a pegar esses créditos. Então, o custo cai, principalmente nas máquinas exportadas. Quando a gente exporta impostos, e com a reforma tributária nova, isso vai desaparecer. Então, basicamente está endereçado. Apesar de demorar um pouco, como falou, vai entrando faseada, mas está endereçado aí uma melhoria da nossa competitividade. Então, para 2026, então, a gente mantém essa perspectiva, essa expectativa de ainda uma desaceleração na venda de máquinas e equipamentos. Sendo assim otimista, a gente entende que seria um mercado normal para baixo, né? Não é um mercado horroroso, mas é um mercado baixo. Pra vocês terem uma ideia, a gente faturou em 22, 99 bilhões. Esse ano a gente está faturando 67 bilhões. O mercado não é nem 99, que foi, vamos dizer assim, o pico, e não é nem 67, alguma coisa em torno de 75. Para o ano que vem, está falando aí em 69, 68 bilhões. Então, não é um mercado de que a gente fala que é um mercado horroroso, tanto é que, por exemplo, esse ano a gente não teve demissão, mas não é um mercado bom, ou seja, você está tendo a compra de marca, está ficando sendo jogada para frente, né? Ou seja, nós estamos repondo as máquinas velhas de uma forma mais devagar. Isso vai, na hora que tiver um bom preço, principalmente soja e milho, isso dá os picos de venda que a gente teve, como a gente teve em 21, 22, né? Então, o mercado tem vamos dizer assim, essa flutuação normal, ou seja, ele fica alguns anos, 3, 4 anos, vendendo um pouco abaixo do que seria normal, e quando o preço está alto, ele vende muito mais acima do que seria a média normal. É o que a gente está vendo agora, um período mais de baixa. Verdade agora, Pedro, para a gente encerrar, sobre a questão do momento da troca, né? Tem um prazo ideal, uma idade média da máquina que se troca? É necessário fazer essa troca de tempos em tempos? Fiquei pensando que fiz uma alusão ao carro agora, me bateu essa dúvida. Tem sim, a máquina quando vai ficando muito, muito velha, o pessoal, o que é muito velha? Vamos imaginar 10 mil horas, a máquina deu 10 mil horas. E aí pode ser em 5 anos, se você utiliza muito a máquina intensivamente, em 5 anos ela está com essas 10 mil horas. Se você usa menos intensivamente, ela vai demorar 10 anos para ter isso, para ter essas 5 mil horas. Essa é mais ou menos a conta que o pessoal faz. Além disso, você tem a obsolescência tecnológica, né? Hoje, se você pegar, como a tecnologia é uma tecnologia embarcada, são softwares e hardwares, a obsolescência é muito mais rápida do que a própria ferragem, né? A ferragem ainda dura bastante tempo, mas a obsolescência tecnológica é muito rápida. Se você pegar uma máquina de 3, 4 anos, ela já está defasada. O que acontece na prática? Você vem trazendo a tecnologia embarcada, que traz algum benefício para o agricultor. Às vezes o agricultor, a máquina em si, ela não está tão velha, mas ela traz muita vantagem tecnológica, o agricultor acaba trocando. Essa vantagem tecnológica traz alguma coisa em benefício de você economizar insumos, de você ter uma melhor performance de precisão nas operações, ela gasta menos combustível, ou seja, ela traz alguma vantagem que o agricultor acaba trocando. Então, você tem esses dois aspectos. A máquina fica muito velha pela ferragem, o desgaste natural da máquina. Lembrando que as máquinas estão no sol, na areia, isso desgasta muito. E tem a obsolescência tecnológica, que faz que também o agricultor troque a máquina. Muito bem, Pedro. Muito obrigado pelas informações, pelo esclarecimento especificamente desse prazo de troca de máquina. Muito obrigado pelas informações e até a próxima. Até a próxima.